Boa tarde, meu povo de Deus, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. 14 horas em Guaçucê e está começando mais um programa Conhecendo a Igreja pela Rádio JC Guaçucê, a Rádio da Família. Hoje, 5 de março de 2022, eu sou a Márcia Cândido e junto com o José Rodrigues, convido você a ficar conosco aqui aprendendo e deixando a nossa tarde alegre com a sua companhia. Quero agradecer a Deus por nos permitir estar aqui nessa tarde e a você que nos permitiu entrar na sua casa. Muito obrigada pela sintonia e por fazer parte dessa grande família Rádio JC Guaçucê. Estamos vivendo momentos difíceis na vida, veio a pandemia, esse coronavírus veio realmente para mudar a nossa vida, perdemos muita gente, o índice de desemprego aumentou, muita gente passando fome, em algumas regiões desastres naturais, o aumento de doenças cardíacas, em outros lugares o desafio de morar num lugar que não tem água, seca e agora guerra, né, meus irmãos? Acreditemos no poder da oração. Rezemos o texto pedindo a Nossa Senhora sua intercessão pela paz do mundo e pelo fim dessa guerra. Enfim, lá em Fátima, Nossa Senhora disse aos pastorinhos que não há problema de ordem pessoal e familiar e nacional que a oração do terço não possa resolver e que a gente possa estar fazendo isso em família. Estamos na quaresma, é um tempo propício ao jejum, à caridade e muita oração. É tempo de conversão, né, meus irmãos? Hoje no nosso programa tem como tema o martírio de São Policarpo. E para que o Espírito Santo nos ilumine sempre, digamos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, porque vem aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema o martírio de São Policarpo. Quem foi São Policarpo? Era bispo de qual diocese, de qual igreja? E como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, a leitura bíblica do livro de Apocalipse. Então vamos lá ao Apocalipse de São João, capítulo 2, versículo de 8 a 11, que vai falar sobre a mensagem às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: assim fala o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação e tua pobreza, contudo és rico. Conheço também a blasfêmia da parte dos que se dizem judeus, mas na realidade não são judeus, e sim uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo dos sofrimentos que vais passar. O diabo lançará alguns dentre vós na prisão, assim sereis colocados à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não será atingido pela segunda morte. Com essa mensagem às igrejas, a igreja de Esmirna, nós damos início ao programa de hoje. Então, quem foi São Policarpo? Porque de onde ele era bispo, de qual igreja? São Policarpo foi ordenado bispo de Esmirna, hoje na Turquia, pelo próprio São João
o evangelista, de caráter reto, de elevado saber, amou a igreja e fiel à ortodoxia da fé, era respeitado por todos no Oriente. Então, São Policarpo foi discípulo de São João Evangelista, ou seja, um discípulo do discípulo de Jesus. Condenado à morte aos 86 anos, em 155 depois de Cristo, no estádio da cidade, ele próprio subiu na fogueira e testemunhou para o povo: Sede bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. Então, meus amados irmãos, este era São Policarpo. E aqui eu faço uma observação, na verdade um comentário sobre o que aconteceu na semana anterior, quando eu gravei o programa do sábado passado e não tinha ficado sabendo, depois fiquei sabendo. É lamentar a invasão e depredação de um templo da Assembleia de Deus aqui no Ceará por um militante do PT. Então ele entrou na igreja, quebrou o púlpito, quebrou outras coisas lá e deu um prejuízo muito grande no templo da Assembleia de Deus. Um militante do PT foi preso em flagrante e está correndo aí o processo. Mas é lamentável ver essa escalada aqui no Brasil. Anteriormente foi aquele vereador do PT em Curitiba que invadiu a igreja católica durante a missa, pedindo o padre de terminar a missa e colocando o padre para fora do presbitério. E agora um templo da Assembleia de Deus foi invadido aqui no Ceará. Lamentável isso. Então mas é o que aconteceu na igreja, nós vimos aqui, e vamos ver no testemunho de São Policarpo, do seu martírio, e é o que vai acontecer na igreja atual. A perseguição vai se intensificar cada vez mais, porque Satanás não quer que as pessoas testemunhem a fé do Cristo. Então vamos lá. Meio século depois do martírio de Santo Inácio de Antioquia, foi a vez do seu amigo São Policarpo, bispo de Esmirna, na Ásia Menor, hoje Turquia, experimentar o mesmo sacrifício no tempo de Antonino Pio. Foi discípulo de São João em Éfeso, cidade próxima de Esmirna, e martirizado aos 86 anos. Seu martírio ficou muito bem documentado na carta que a comunidade de Esmirna enviou aos irmãos da Frígia a pedido destes. Vamos lá, a igreja, a carta. A igreja de Deus estabelecida em Esmirna, a igreja de Deus estabelecida em Filomélia, e a todas as comunidades da Igreja Santa e Universal, onde quer que estejam. A misericórdia, a paz e a caridade de Deus Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, superabundem em vós. Escrevemos-vos, irmãos, a respeito dos mártires e do bem-aventurado Policarpo, cujo martírio foi, por assim dizer, o selo final que pôs termo à perseguição. Por isso, o povo, espantado diante do heroísmo dos cristãos, dessa raça que ama a Deus e é amada por Ele, gritou: abaixo os ateus, tragam Policarpo. Um apenas chamado Quinto Frígio e recentemente chegado da Frígia, ao ver as feras, acovardou-se. Esse justamente tinha desafiado espontaneamente o poder público
e incitado outros a fazerem o mesmo, mas não resistiu às instâncias repetidas do procônsul. Fez juramento e ofereceu. Eis porque, irmãos, não louvamos os que se entregam espontaneamente a si mesmos. De mais a mais, não é isso que ensina o Evangelho. Então, eles iniciam aqui a carta, desejando a paz, a misericórdia e a caridade de Deus Pai a todos os irmãos, a igreja como um todo. E aí depois inicia falando do martírio, do testemunho de São Policarpo, e vai falar de um aparentemente agitador, que vai começar a incitar o povo a ir contra o poder público da época e que não resiste, que acaba não resistindo após ser preso. Então, isso já nos serve de alerta, que nós devemos assim pedir e suplicar cada vez mais o Espírito Santo sobre nós, principalmente neste tempo de agora, o tempo da quaresma, o tempo da gente praticar o jejum, a oração, a penitência, e buscar mais intensivamente a Deus. Então, Policarpo, o mais admirável, longe de se perturbar ao receber esta notícia, quis permanecer na cidade. Muitos, entretanto, o persuadiram a retirar-se, e ele se retirou para uma pequena casa de campo, a pouca distância, onde permaneceu com poucos amigos, nada fazendo senão rezar dia e noite por todos e por todas as igrejas, conforme o seu hábito. E quando rezava, teve uma visão, 3 dias antes de ser preso. Viu seu travesseiro pegando fogo. Voltando-se para os que estavam com ele, disse-lhes: devo ser queimado vivo. Então, um bispo de oração, provavelmente praticava exaustivamente o jejum, a oração contemplativa, e ele tem essa visão, onde Deus revela como deverá ser o seu testemunho final para o povo, o seu martírio. Lembrando que a igreja dos primeiros tempos, dos primeiros cristãos, ela cresceu do sangue dos mártires, com seu testemunho de amor e de fé viva. Então foi suscitando novos cristãos. Policarpo, entretanto, mandou servir-lhes comida e bebida à vontade e pediu-lhes apenas o prazo de 1 hora para rezar livremente. Tendo eles consentido, Policarpo começou de pé a sua oração. A graça divina transbordava nele de tal maneira que pelo espaço de 2 horas não pôde interrompê-la. Todos os que ouviram se encheram de espanto e muitos se arrependeram de perseguir a um ancião tão cheio do amor de Deus. Concluindo a oração, na qual se lembrara de todos que havia conhecido, grandes e pequenos, nobres e humildes, e da Igreja Católica de toda a parte do mundo, chegou o momento da partida. Montando um jumento, foi conduzido para a cidade, já na manhã do grande sábado. Vieram a seu encontro Herodes, o chefe da polícia, e Niceto, seu pai, os quais o fizeram sentar-se consigo no carro e tentaram persuadi-lo. Que mal pode haver em dizer: César é Senhor, oferecer o sacrifício e dizer as coisas que o seguem para salvar-se? A princípio não respondeu, mas como insistissem, disse-lhes Policarpo. Então, antes de dizer aqui a resposta, é assim que se começa, oferecendo algo aparentemente inocente,
para se colocar no lugar de Deus, para salvar a sua vida. Então esta é a tentação, oferecer algo aparentemente inocente para que você desista de testemunhar a fé em Deus. Então vamos à resposta de Policarpo. Não teria o que me aconselhais. Perdida assim a esperança de seduzi-lo, insultaram-no com palavras ameaçadoras e jogaram-no do carro com tanta precipitação que feriu na queda a parte anterior da perna. Policarpo nem sequer voltou-se, mas prosseguiu alegremente o caminho para o estádio depressa, como se nada houvesse sofrido. Aí reinava tal tumulto que ninguém podia fazer-se ouvir. Então, ao dar a resposta de que testemunharia Jesus Cristo, vivo e ressurreto, ele assim sofre esta violência, esta agressão por parte daqueles que tentavam dissuadi-lo de seu testemunho. Quando ele entrou, foi ouvida uma voz do céu dizendo: Coragem, Policarpo, seja homem. Ninguém viu quem falou, mas a voz foi ouvida pelos irmãos presentes. Foi levado à presença do procônsul, que iniciou o interrogatório, perguntando se de fato era Policarpo. Recebida a resposta afirmativa, tentou persuadi-lo a renegar a fé. Respeita a tua velhice, e seguiram-se os argumentos usuais em tais circunstâncias. Jura pela sorte de César, renega as tuas ideias e diz: morte aos ateus. Então, aí começa o interrogatório de Policarpo. Policarpo, então, voltando-se para a multidão do estádio, fixando firmemente com o olhar severo aquela ralé criminosa, elevou a mão contra ela e disse, com os olhos voltados para o céu: morte aos ateus. Insistiu ainda o procônsul: faze o juramento e eu te libertarei. Insulta ao Cristo, respondeu Policarpo. Há 86 anos que sirvo e nunca me fez mal algum. Como poderia blasfemar meu Rei e Salvador? Como de novo insistisse dizendo: jura pela sorte de César, replicou Policarpo. Se esperas em vão que vá jurar pela sorte de César, simulando ignorares quem sou, ouve o que te digo com franqueza. Sou cristão. Se por acaso quiseres aprender a doutrina do cristianismo, concede-me o prazo de um dia e presta atenção. Disse-lhe o procônsul: experimenta persuadir o povo. Respondeu-lhe Policarpo: julgo que diante de ti devo explicar-me, pois aprendemos a honrar devidamente os princípios e as autoridades estabelecidas por Deus quando não são nocivas à nossa fé. Quanto àquela gente, porém, não a julgo digna de ouvir a minha justificação. Então ele vai, mesmo sendo uma autoridade indigna, ele mantém o respeito de um cristão, né? E vai assim testemunhando a sua fé diante do procônsul, né? Nem com isso desistiu o procônsul. Tenho feras, disse, as quais te lançarei, se não te converteres. Faze-as vir, respondeu Policarpo. Impossível para nós uma conversão do melhor ao pior. O bem é poder passar dos males à justiça. Então aqui ele vai, à medida que vai sendo interrogado, ameaçado, ele vai dando as suas respostas de fé,
testemunhando assim o Cristo. Aqui nós já vemos a sua fé, a sua determinação, alicerçada no testemunho e na vivência com São João Evangelista, né? E assim deve ser a nossa vida, conhecer a vida dos santos, vendo aqui a determinação, o exemplo de oração, de fé, de jejum, de conhecimento da verdade. É que nós vamos assim buscar a Cristo intensamente e a todo momento, né? E buscando assim uma vida de oração, uma vida sacramental, né? Confissão, Eucaristia, é que nós vamos assim construindo uma vida de santidade, caindo ali na frente, confessando, vai ao sacerdote, confessa e retorna à sua vida de oração e de jejum, para que com a mortificação assim nós possamos elevar-nos espiritualmente. Então, de novo, o procônsul: se não te convertes, se desprezas as feras, eu te farei consumir pelo fogo. Policarpo: ameaças com o fogo que arde um momento e logo se apaga? Não conheces o fogo do juízo que há de vir e da pena eterna onde serão queimados os inimigos de Deus? Mas que esperas ainda? Dá a sentença que te apraz. Não somente o interrogatório não o perturbou, mas foi o procônsul quem perdeu a calma. Ele mandou então o arauto proclamar por 3 vezes no estádio. Então, aqui diante da fé, da perseverança, da constância no seu testemunho, Policarpo faz com que o procônsul perca a calma. Por quê? Porque quando você está firme na fé, alimentando esta fé diariamente, quem não tem fé, quem não dá testemunho de Deus, acaba perdendo a paciência, a calma, e começa a gritar, começa ali a ameaçar, né? Aqui também nós vemos, né, que ele vai dando esse testemunho mesmo diante da ameaça, a solidez dos seus ensinamentos, a solidez da doutrina, né? Coisa rara hoje em dia, já que está tão corroída aqui no Brasil pela teologia da libertação. Acredito eu, não sendo pessimista, mas que 98, sendo assim bem otimista, 98% dos sacerdotes não aguentaria dar esse tipo de testemunho, né? Dos bispos, sou mais ousado em dizer que 99%. Então ele manda anunciar 3 vezes. Tão grande foi a sua ira, a resposta de São Policarpo, né? Anunciar assim a sua sentença. Então agora, meus amados irmãos, tempo de um pequeno intervalo, beber uma água e já retornamos. Para você que está sempre ligado na programação da Rádio JC Guaçucê, logo após o nosso programa tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Portanto, fique conosco para não perder nada. Eu quero agradecer aos nossos ouvintes, Luna Ramires, ela que mora lá na cidade de São Paulo, Maria Noskoski, que mora no Rio Grande do Sul, desculpe se eu não pronunciei correto o seu nome, Miriam Dias, que mora em Caxias do Sul, Manuel Clemente, que mora em Barreiros, Luzia Souza, Helena Moreira, que mora em Taubaté, e Yolanda Jaimes, que mora em Caxira, norte de Santander, na Colômbia, que está pedindo também oração pela Ucrânia. Com certeza estaremos em oração.
Raquel Alvarez, Maria Esther, que mora em Las Lomitas, Formosa, na Argentina, e Anete Rodrigues, que mora em Paterson, Antônio Israel, que mora em Minas Gerais, Manuel, que mora em Dores do Indaiá, Minas Gerais, e também pede oração pela guerra na Ucrânia. Daniel Lopes, que mora em São João do Oriente, Minas Gerais, Adailton de Souza, que mora em Brumado, Cecília Silva, que mora em Sorocaba, Leide, que mora em São Paulo, Roberto Patrono, que mora em Ribeirão das Neves, Maria do Rócio, que mora em Curitiba, Mirna Esquazini, que mora em Neuquém, Santana do Nascimento, que mora em Coelho Neto, no Maranhão, Ubiratã, Francisca Maciel, que mora em São Luís, Cirlei Jacob, que mora em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Ader Bispo, que mora em Lusiana, no Goiás, e Gina Mendes. Quero mandar também um alô especial aos nossos ouvintes, Vol Cabral e sua esposa Regivânia, eles que moram lá na cidade de Iguatu, Jairo Bastos, que mora no Pernambuco, Neuza Silva, que mora em Maringá, Cleida Imaculada, que mora em Campo do Meio, Minas Gerais, Ângela Freitas, que mora em Minas Gerais, Fátima Azevedo, que mora em São Paulo, Carlos Alves, que mora na cidade do Iguatu, Marcos Ângelo, que mora no Rio de Janeiro, Márcia Ferreira, que mora em Jaguaruana, e o grupo do Terço dos Homens de Centro Limoeiro, Ceará. Não podemos esquecer os aniversariantes da semana. Vanusa Souza, a minha comadre Vanusa, que mora lá na cidade de Parambu. Grupo do Terço dos Homens de Turvolândia, Minas Gerais. Vinícius Sátiro, que mora em São Paulo. Olga Sanches, que mora em San Diego. Grupo do Terço dos Homens de Maragogipe, na Bahia. Grupo do Terço dos Homens de Riversul, em São Paulo. Grupo do Terço dos Homens de Cabrobó. E o diácono Diomar Praxedes, que mora em Natal. E também ao grupo do Terço dos Homens de Arneiroz. Grupo do Terço dos Homens da Arquidiocese de Pouso Alegre. E amanhã, no domingo, o nosso secretário Romário Bento, ele que é o secretário da Paróquia Imaculada Conceição. Meus parabéns, meu amigo, e também Maria Dina, lá na Fazenda Logradouro. Parabéns a todos, que Deus possa iluminar o caminho de vocês com muita sabedoria, paz, humildade e muitas felicidades. Escutaremos, meus irmãos, Eis o Tempo de Conversão. Continue conosco ligadinho, a gente volta já já. Da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor, dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar, ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento, eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer, libertai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. A
palavra do Senhor é a luz do meu caminho, ela é vida, é alegria, vou guardá-la com carinho. Sua lei, seu mandamento é viver a caridade. Caminhemos todos juntos, construindo a unidade. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Já retornamos, meus amados irmãos, tempo, como eu disse, de ouvir uma música, beber uma água, e já retornamos para este emocionante testemunho, este conhecimento da fé e da doutrina que São Policarpo nos oferece, nos oferta no seu sacrifício, e assim testemunhado e tão bem documentado pela igreja de Esmirna. Nós vimos na leitura do livro do Apocalipse, onde o anjo do Senhor vai anunciar a João que conhece as obras, que a igreja não tenha medo da perseguição. E São Policarpo é esta prova viva. Não teve medo do martírio e da perseguição, mas testemunhou Deus vivo. Então vamos lá, a sentença. Policarpo acaba de confessar-se cristão. Mal tinha anunciado à multidão de gentios e judeus de Esmirna, prorrompeu em gritos furiosos e desenfreados: Eis o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o blasfemador dos nossos deuses, o que induz tantos outros a não mais honrá-los com sacrifícios e orações. E assim gritando, exigiram do asiarca Filipe que lançasse um leão sobre Policarpo. Ele recusou-se, observando que isso era impossível, pois os combates de feras haviam sido proibidos. Ocorreu imediatamente outra ideia, a multidão gritando a uma só voz, que Policarpo seja queimado vivo. E assim estava sendo revelada a visão que Policarpo teve no seu momento de oração, de que iria testemunhar o Deus vivo sendo queimado vivo. Com efeito, era preciso que se cumprisse a visão do travesseiro. Tinha visto em chamas, quando estava em oração, e voltando-se para os fiéis que o rodeavam, dissera em tom profético: devo ser queimado vivo. Armada a fogueira, Policarpo despiu as suas vestes, desatou o cinto, tentou desamarrar as sandálias, o que já não fazia, pois os fiéis sempre se apressavam em ajudá-lo, no desejo de tocar-lhe o corpo, no qual, muito antes do martírio, já brilhava o esplendor da santidade de sua vida. Rapidamente cercaram-no com as coisas trazidas para o fogo. Quando os algozes quiseram amarrá-lo, disse-lhes: deixa-me livre. Quem me dá forças para suportar o fogo, dá-me-á igualmente a de ficar nele imóvel, sem necessitar desse vosso cuidado. Então aqui ele estava muito firme na fé, alicerçado na rocha que é o Cristo, né? E ele vai testemunhando isso, né, na sua fala, no seu testemunho, na sua vida de oração, na sua entrega, assim como Cristo se entregou sem reservas para nos salvar. Ele entrega-se inteiramente a Cristo por causa do amor de Cristo por nós e também pela igreja. Então, ler um testemunho desse, meus irmãos, é alimentar a nossa fé e também
fazer com que a gente conheça a riqueza da nossa igreja, dos santos. Conhecendo a vida dos santos, vamos assim alimentando e fomentando uma vida de santidade, né? Assim como Santa Teresa de Ávila, né, se converteu, teve uma segunda conversão no convento aos 40 anos de idade, ao ler grandes santos, grandes escritos da nossa igreja. Assim acontece também hoje, basta que a gente abra o coração para que o Espírito Santo possa agir. E diante de um testemunho desse, meus amados irmãos, nada mais emocionante, né, narrar para vocês aqui. É, é linda demais a história da nossa igreja. Então ele continua. Senhor, e aí ele vai fazendo essa oração. Senhor, Deus onipotente, Pai de Jesus Cristo, teu Filho amado e bendito, pelo qual te conhecemos. Deus de toda a família dos justos que vive na tua presença. Eu te bendigo por me haveres julgado digno deste dia e desta hora, digno de participar do número dos mártires, do cálice do teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna do corpo e da alma, na incorruptibilidade do Espírito Santo. O fogo tomou uma forma de cúpula, como a vela de um barco pelo vento, e envolveu o corpo do Marte por todos os lados. Ele estava no meio, não como carne queimada, mas como um pão que se assa, ou como ouro, ou para candentes na fornalha. Sentimos então o odor suave como o do incenso, ou de outra essência preciosa. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que quando vamos assar uma carne no fogo, se passar do ponto, ela começa aquele cheiro de queimado. Então, São Policarpo aqui já uma vida de santidade, já muito antes, o povo começa a sentir um suave odor de uma essência preciosa. Então, ele assim vai testemunhando o Cristo, né? E como nós vimos aqui na sua fala, no seu interrogatório com o procônsul, que ele estava pronto, né, à entrega. E ele faz essa oração em ação de graça ao Deus vivo. A oração de ação de graça na tribulação é uma oração muito mais difícil para nós cristãos fazer, né? Dar graça em todo o tempo. No tempo da fartura, da bonança, é muito fácil dar ação de graça. Mas durante a tribulação é necessário uma vida de entrega no Espírito Santo. E ele vai fazendo essa oração, né, de ação de graças. Vendo, afinal, que o fogo não conseguia consumir o corpo, os ímpios mandaram o executor transpassá-lo com um punhal. E quando isto foi feito, saiu da ferida tal quantidade de sangue que apagou o fogo. Vendo o centurião a oposição dos judeus, fez queimar publicamente o corpo, conforme o costume pagão. Então aqui o corpo não o consumia. Agora me vem muito vivo assim na memória a passagem de Daniel, do livro de Daniel, os 3 jovens que foram jogados na fornalha, né? O fogo não consumia, porque o Senhor Deus é Deus de todas as coisas, né? Então o fogo não consumia São Policarpo. E aí
ele é transpassado com um punhal. E o sangue que jorra é em tão grande quantidade que apaga o fogo. Então, deste modo, podemos mais tarde recolher seus restos, mais preciosos do que pedras raras e mais valiosos do que ouro, para depositá-los em lugar conveniente, onde todos, quando possível, nos reunimos com a ajuda do Senhor, para celebrar com alegria e júbilo o dia de seu nascimento pelo martírio, em memória dos que combateram antes de nós, preparando-nos e fortificando-nos para as lutas futuras. O santo Policarpo sofreu martírio no dia 2 do mês de fevereiro, no caso 22 de fevereiro, no dia 2 do mês Xanticus, que vai ser o dia 22 de fevereiro, ocorreu agora, no final do mês anterior. 7º dia antes das calendas de março, num sábado, a hora 8ª, ou seja, às 2 horas da tarde, próximo da hora da misericórdia. Quem o prendeu foi Herodes, sob o pontificado de Filipe de Trales, sendo procônsul Estácio Quadrado, no reinado eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem sejam glória, honra, majestade e o trono de geração em geração. Amém. Então, patrologia grega 5.029 a 1045. Então, a história da igreja, a Idade Antiga, e assim vai testemunhando a fé. São Policarpo, A carta que a igreja de Esmirna escreveu documenta este martírio, e assim vai fazendo com que a nossa fé cresça. Em outra parte, da carta vai dizendo assim: mas apesar de Satanás ter maquinado muitas coisas contra eles, graças a Deus nada alcançou. E é assim, meus amados irmãos, quando nós alimentamos a nossa fé com a palavra da Sagrada Eucaristia, com o testemunho dos santos, com a doutrina, a verdadeira doutrina da Igreja Católica, não essa doutrina apresentada, essa falsa doutrina apresentada pela teologia da libertação. A doutrina ensinada pelos santos, vivenciada pelos santos, ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo e transmitida pela Igreja para nós. Então, quando nós alimentamos isso, fica muito mais fácil vencer as tribulações, as dificuldades. Então, quando ele entrou, foi ouvida uma voz do céu dizendo: coragem, Policarpo, seja homem. Então, é Deus dando testemunho do seu mais caro filho da igreja, São Policarpo. Não que nós não sejamos caros para ele, nós somos tão caros que ele entregou o seu filho. E aí nós vemos este testemunho de fé, o testemunho de Policarpo, testemunhando o Deus onipotente, testemunhando a Jesus Cristo, testemunhando uma vida no Espírito Santo. O bispo de Esmirna, E assim nós vamos, meus amados irmãos, ficando aqui com o testemunho de São Policarpo, neste programa. Vamos à leitura de hoje, de sábado, do Evangelho. Essa palavra que cura, que liberta e que salva
e que transforma a nossa vida. Então, Evangelho de hoje de Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Então, meus amados irmãos, nós estamos vivenciando este tempo oportuno de conversão, de oração, que é a Quaresma. Quaresma, que é 40 dias, um tempo perfeito. Esse tempo que vai estar na Sagrada Escritura, quando Jesus é tentado, quando Jesus vai ao deserto, também os 40 anos que o povo judeu viveu no deserto, antes de entrar na Terra Prometida. E a leitura deste sábado vai nos conduzindo, neste primeiro domingo do tempo da Quaresma, a meditar nesta conversão. Jesus vai dizer que não são os sadios que precisam de médico e que ele veio chamar não os justos, mas os pecadores para a conversão. Então, a Quaresma é este tempo oportuno de meditarmos e as leituras vão nos levando a isso, meditar nesse tempo sobre a nossa conversão, sobre o chamado de Deus à conversão. Nós vimos aqui o testemunho de São Policarpo. Com certeza, por o seu testemunho, muitos chegaram à conversão, mudaram a sua vida e assim puderam conhecer o amor de Deus por eles e testemunhar, assim, a conversão diante do testemunho de fé de São Policarpo. Então, Jesus vai assim dando esse testemunho, demonstrando o amor de Deus por cada um de nós, neste chamado e nesse aproximar-se dos pecadores. Não é que Jesus aceita o pecado, mas ele vai até o pecador, mostra o amor de Deus por cada um de nós, por mim e por você, meus amados irmãos. E aí sim chama a conversão, após mostrar esse amor, essa entrega de Deus sem reservas, esse amor misericordioso. Ele vai assim nos chamando à conversão. Ele não impõe, por isso Jesus é muito delicado, muito sutil. Ele dá esse testemunho de amor de Deus por nós e faz com que, ao abrirmos o coração à ação do Espírito Santo, nós passando assim a deixar aqueles hábitos que nos levam a uma vida de pecado, deixar uma vida pregressa de pecado, assim chegando à conversão. A contrição por nossos pecados, por nossas ofensas a Deus, por nossas transgressões aos mandamentos, é o que vai nos levar a vivenciar uma Páscoa melhor, uma Páscoa mais digna, a Eucaristia,
a Páscoa do Senhor. E que nós possamos, meus amados irmãos, rezar pela igreja, rezar pelos nossos sacerdotes, pelos bispos, para que assim, com o testemunho de São Policarpo, por sua intercessão, eles possam assim nos alimentar do Cristo e buscar esta vida de oração, de jejum, de entrega, testemunhando assim esta vida de oração e de espírito a nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós, seu rebanho, suas ovelhas, possamos assim buscar uma vida de santidade, né? A vida de santidade ela é construída a pequenos passos, dia a dia, lutando contra o pecado. E assim nós vamos testemunhando esse Cristo que nós dizemos crer, né? Renunciando, por exemplo, estas facilidades que são vendidas, né? O amor livre, o corpo é meu, né? Uma tendência, meu corpo, minhas regras, que é o feminismo, luta para matar os filhos no ventre de suas mães, né? Então, que nós possamos assim ter forças para testemunhar o Cristo e dizer não a essas ideologias, a essas ideias que vão fazendo com que nós matamos o Cristo dia a dia. Então rezemos esta Ave Maria com toda a força de nossa fé, com toda a força do testemunho de São Policarpo pela Igreja, pelo Papa Francisco, pelo Papa Bento e por nossos bispos e por toda a nossa nação brasileira. E você que nos escuta aí, também reze pela sua nação, pelo seu povo, pela sua diocese. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. A paz do Senhor e a força do testemunho de São Policarpo nos alimente dia a dia. Bom, meus queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso programa e eu agradeço a sua participação. Você que ligou, você que deixou o seu recado e você que nos fez companhia durante essa hora de programa. Peçamos a Deus que nos encha de fé, de muita esperança para enfrentar nossas lutas e que Ele possa nos encorajar nesses dias difíceis. Oremos. Vinde, Espírito Santo, iluminai nossa mente com a luz do céu. Removei todos os obstáculos que possam existir entre nós e que nos impedem de caminhar na luz. Enche-nos de esperança renovada, fortalecei para que possamos permanecer firmes na verdade de Cristo. Ajudai-nos a usar com sabedoria os dons recebidos para a honra e glória de Deus. Senhor Jesus, nós te convidamos a entrar em nosso coração e em nossa alma, em nosso corpo e em nossa mente. Pedimos-te que caminhe conosco em nossa jornada por este mundo repleto de pecado e de escuridão. Peçamos, Senhor, que tu interceda por nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, perdendo suas casas nessa guerra, perdendo sua família, perdendo seus entes queridos. Ajudai-nos a ficar sempre em união contigo e com o Espírito Santo, e que nossa vontade se una à tua para fazer a vontade do Pai. Amado Pai, humildemente nos submetemos a ti e pedimos que veles por nós e nos proteja de todo mal. Aceitamos prontamente tudo aquilo que em tua providência nos tem dado. Nós te amamos e sabemos que tu nos amas. Ajudai-nos a conhecer cada vez mais o amor e à medida que somos iluminados pela luz de Cristo. Maria, nossa Mãe querida, pedimos que tu venhas e fique conosco. Nós te convidamos a entrar em nosso coração
e te pedimos que nos conduza cada vez mais para perto do teu Filho e nosso Salvador, Jesus Cristo. Nossa Mãe no céu, vela por nós e envia os teus anjos para que nos guarde e nos proteja nessa guerra. Proteja os nossos irmãos que estão perdendo suas casas, suas famílias. Protege, Senhor, pelo fim da pandemia. Pedimos que conduza os anjos a intercederem por nós junto ao Pai. Pedimos que, como nossa Mãe amadíssima, interceda sempre por nós junto às 3 pessoas da Santíssima Trindade, de modo que possamos caminhar fiel e vitorioso no caminho da vida. Pedimos-te, Mãe, pela paz do mundo e pela convenção dos pecadores. Amém. Meus irmãos, um forte abraço. Continue conosco, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Estaremos em oração pelo fim da guerra.